Oiê! Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Tia Sandra, o que é isso que você está segurando? Já vou te explicar. Lá em nossa escola, iríamos construir um baú cheio de formas, ou melhor, com várias embalagens. Como não podemos, nós vamos construir cada um na sua casa. Então, eu fui lá na despensa da minha casa e separei algumas embalagens. Podem ser vazias ou cheias. Vamos lá? Eu separei esse daqui, separei esse. E separei também esse daqui. Agora é a sua vez. Separe algumas embalagens e atenção às explicações. Caso tenha alguma dúvida, conversaremos na aula síncrona. Até lá então! Olá, tudo bom? Vamos para mais uma atividade de matemática. Peguem o cadernetão da página 26. Quanto mais classificações matemáticas, melhor. A professora Aritmeia sempre se interessou pelas formas que podemos encontrar nos elementos da natureza e nas criações do homem. Agora você e seus amigos terão alguns desafios matemáticos que a professora Aritmeia costuma propor aos seus alunos, sempre envolvendo muita observação para depois propor classificações e organizações, tal como fazia Aristóteles. Com a ajuda de seu professor, recolha diversas embalagens com diferentes formatos e componha o baú de formas do terceiro ano. Com as peças desse baú, siga as etapas de classificação propostas por Aritmeia e divirta-se, conhecendo as diferentes formas dos elementos da natureza e dos objetos encontrados no dia a dia. Materiais: uma embalagem ou sólido geométrico do baú de formas para cada aluno. Vamos iniciar nossa brincadeira? Leia as instruções de cada etapa e lembre-se, quanto mais classificações matemáticas encontrarmos, melhor será. Vamos para a próxima página. E na próxima página temos a primeira etapa. Vocês vão agora pegar as embalagens que eu pedi para vocês separar e vão classificar em duas coleções. A primeira coleção são as embalagens que rolam e a segunda coleção são as embalagens que não rolam. Então, vocês façam essa experiência, coloquem no chão ou em uma mesa as embalagens e coloquem elas para rolar, classificando-as se rolam ou se não rolam. Observe atentamente os elementos do baú de formas e, de acordo com o que eles têm de parecido, organize duas coleções. Então, é isso que nós vamos fazer. A partir dos critérios utilizados para classificar os elementos, dê nomes às coleções. Vamos fazer exatamente isso. Vamos classificar a primeira coleção com os elementos que rolam, as embalagens que rolam. E a segunda coleção, as embalagens que não rolam. Então, nessa página, basta vocês escreverem rolam e não rolam. Em vez de colocar a palavrinha não, vocês podem colocar um traço em cima do rolam, que significa não rolam. Vamos para a próxima página. Na próxima página,
vocês vão para a segunda etapa. E observem aí que tem uma perguntinha da professora Aritmeia. Se você tivesse que colocar o globo terrestre em uma das coleções abaixo, em qual delas você colocaria? Observem esse globo terrestre. Se vocês tivessem que colocá-lo em uma dessas coleções, qual dessas coleções você colocaria? Nos objetos que rolam ou nos objetos que não rolam? Façam um X. Organize os outros elementos do baú de formas de acordo com as classificações apresentadas no quadro acima. Nesse momento, vocês vão pegar aqueles objetos que vocês separaram, aquelas embalagens que eu pedi para vocês pegarem e separarem e vão desenhar. Vão passar um tracinho no meio, igual consta aí, e vão escrever rolam e não rolam. E vão desenhar as embalagens que vocês têm. As embalagens que rolam e as embalagens que não rolam. Deu para entender? Virem a página. Chegamos agora na terceira etapa. Atenção! Seu professor vai organizar duas coleções com os objetos que rolam. Você deve descobrir o que ele pensou para fazer essa classificação. Observem aí que nós temos 3 imagens, de uma esfera, de um cone e de um cilindro. Observem que a esfera, ela é toda arredondada, ela tem a face toda arredondada. E o cilindro e o cone têm essas faces planas, além de serem arredondados. O que são faces? São as superfícies. A esfera não tem nenhuma superfície plana. Se eu colocar a esfera no chão, ela é capaz de rolar, né? Em algum momento, talvez ela fique paradinha, mas no primeiro momento, ela rola. Porém, se eu colocar o cone no chão, ele fica parado. E se eu colocar o cilindro no chão, ele também fica parado. E o cilindro tem 2 faces planas, tanto faz eu colocar de um lado ou de outro. Então, nós temos aí, nessa primeira atividade, 2 coleções. Uma coleção que tem a face arredondada e a outra coleção que tem a face plana e também as faces arredondadas, que é o caso do cone e do cilindro. Embaixo, onde está escrito represente por meio de desenho os objetos utilizados nas 2 coleções. Então, na primeira coleção, eu tenho alguns objetos que são em formato de esfera, como no caso, a bola de jogar futebol, uma bolinha de isopor e uma bolinha de gude. Essas 3 imagens têm o formato de esfera e tem toda a face arredondada. E na segunda coleção, eu tenho todos eles com as faces planas e arredondadas, como por exemplo, o cone e o cilindro. No cone eu tenho a casquinha de sorvete, o chapéu de festa e o chapéu da bruxa. Eles se parecem com o cone. E o próximo de baixo eu tenho o cilindro, que é o rolo de papel higiênico, um copo e uma latinha de refrigerante. Então, nesse momento, vocês irão fazer o desenho. Tudo bem? Qualquer dúvida, nós conversaremos na nossa aula síncrona, tá certo? Beijos!